Olá, Alan, tudo bom? Como é que você E tá? aí, Matheus, tudo bem? Hoje eu tô vendo que você tá investindo numa iluminação, né? Hoje tá mais Hoje eu de escolhi mais influência. uma luz aqui, vamos melhorando, né? Não, eu tô vendo que Incremental. realmente tá investindo, né? Tá É investindo. porque o convidado entrou aí, o cenário dele me humilhou. Eu falei, É o preciso melhor. dar uma. Eu percebi, vou abrir o backstage aqui, que realmente já mudei a iluminação, porque realmente o cara já é profissa, né? O cara é profissa nisso. E até porque, assim, como a gente prometeu, pra essa temporada que a gente queria fazer esses talks, pra levar esse papo de que descontraído, de qualidade pra todo mundo, a gente queria trazer a gente de representatividade, né? Eu acho que, assim, realmente tá Claro. vendo várias áreas diferentes, pessoas que realmente têm uma opinião e podem falar sobre isso. Eu acho que E nosso esse tem talk aqui bastante é sobre opinião, isso. esse tem bastante opinião. Sim, e a gente gosta disso. A gente quer um papo de qualidade. Então, sem mais delongas, porque a gente fala muito, né? Então, a gente quer conversar com ele. Então, Caio, por favor, seja bem-vindo aqui ao nosso Pull Request. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você novamente. Mandei mensagem pro Caio, fui super solícito. Então, assim, Caio, muito obrigado. De verdade. Seja bem-vindo ao nosso papo aqui descontraído, sem muitas delongas, mas assim, descontraído, porque realmente a gente queria ter você aqui. Tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. E o Alan me fez levantou a bola aí para mim, que eu não sou de muita opinião, não. Eu sou uma pessoa calada. Eu gosto de ficar com meu. Tudo bem. Você foi ótimo, foi ótimo. Ele levantou e sacou, né? Tá certo. Não tem como escapar. Toda vez eu tento escapar dessa piada, mas aí não tem como. Pior que eu vou Aí te eu tenho falar que que eu nem tinha comentar ela. pensado nela. Realmente, agora que você falou que pra mim já é a tua marca pessoal, né? O teu nome, então assim, pra mim realmente. Mas enfim, né? E, Mas vamos e para lá. quem tá ouvindo, eu também sou o tio do pavê, então já me Ah, acostumei com essa questão do meu nome, aí, é. enfim, enraizou. Tudo bem, olha, uma hora, né? A gente se torna, né? Uma hora se torna. Tudo bem, eu já admiti, eu Você já ainda entendi não o chegou caminho. nessa, né, Matheus? Você chega Mas lá, eu tô Matheus, você sentindo. chega. Às vezes uma piada que eu falo assim, meus primos mais novos, sabe? Eles não riam, eu Da falo assim, costa. gente, é uma geração diferente, uma geração diferente. Mas enfim, então vamos lá, Caio, a gente realmente quer aqui fazer esse papo acontecer, então assim, muito obrigado, seja bem-vindo. Então vamos lá, pra começar, quem é o Caio? Porque assim, a gente, até um ponto aqui, ó, que eu já estava preparando aqui esse talk, eu acho assim, a gente se realmente conhece muito pelos eventos, meetups, mas assim, eu queria inverter dessa vez. Eu queria começar assim, quem é o Caio? Né? Quem é o Caio aí? Além do tio do pavê, adorei, já que você falou, mas assim, quem é o Caio que tá falando com a gente? Vamos começar com você, depois vai adicionar outras camadas aí, falar sobre tecnologia, enfim, por favor. Cara, essa é uma pergunta muito boa. Eu ainda estou me descobrindo, apesar de estar aí nos 30 anos já. Mas eu venho me descobrindo e redescobrindo, assim. Tem períodos na minha vida. Mas eu sou uma pessoa que, como eu falei, sou tio do pavê, então eu prezo muito meu nome. Eu sou uma pessoa quieta, calada, eu gosto de rolês devagar. Eu virei a pessoa de energia social, então entre ir para uma balada ou ir para o museu, eu acho que eu vou mais para o museu. Entre passar a noite acordado ou ir no cinema e voltar cedo para casa, eu virei a pessoa que volta cedo para casa. Mas só para não parecer que eu não vou para balada, eu vou para balada, tá, gente? Às vezes Vou deixar eu claro. extrapolo, só deixando claro, podem me chamar também. Mas eu sou uma pessoa curiosa, assim, eu sempre gostei muito de ler, de estar atento às coisas que estão ao meu redor, estão próximas a mim. Eu sou uma pessoa que vim da área de computação, migrei para a área de design. Eu não tenho uma carreira específica, acho que eu virei uma pessoa generalista, abracei um pouco o generalismo. E nos últimos anos, assim, nos últimos 4 anos, para vocês terem ideia, eu já fui organizador de evento, já trabalhei com marketing de produto, fundei uma escola, vendi a escola, atuei como facilitador de um espaço, fui responsável por um espaço em uma grande corporação, lancei esse espaço, ajudei a construir metodologias, enfim, usei vários chapéus, assim. E aí, para algumas pessoas, talvez seja estranho, mas para algumas outras pessoas vai fazendo sentido, né? A gente experimentando e incorporando ou adicionando coisas na nossa vivência. E é isso, eu tento viver um pouquinho coisas diferentes e vou agregando um pouco no meu repertório. Então, em linhas gerais, é isso. Eu sou Caio, nasci em Manaus, cresci em Pernambuco, tenho um sotaque um pouco pernambucano, mas nos últimos anos morei em cidades diferentes, morei em BH, estou morando em São Paulo, já morei fora e sempre tive um pouquinho, muito numa pegada, no início da minha carreira era mais na parte de dev, e nos últimos 7 anos, mais ou menos, eu comecei a migrar mais para a área de design, estratégia de produto, e entrei um pouco mais nesse meio conversacional. Eu acho que foi mais acidentes na vida, ou serendipidade, que é como algumas pessoas fazem, que me fez ir meio que migrando para alguns caminhos diferentes. E é isso, eu acho que essa é a longa história curta. Legal. Assim. Olha, adorei porque assim, eu acho que. Falei muita Fato. coisa, mas eu não sei se eu falei o que vocês queriam ouvir. Falou. Não, perfeito. Até porque assim, eu acho que quando você falou aí já é engraçado, porque a gente nem combina, né? Mas geralmente eu faço essa pergunta para os nossos convidados e a palavra que sempre aparece é curiosidade. É impressionante, né? Analisando aqui as últimas pessoas que a gente está entrevistando aqui, todas sempre falam sobre a curiosidade, uma característica muito importante. Até talvez um link dessa curiosidade com você querer experimentar várias coisas, né? Eu acho que até agrega uma visão diferente. E assim, já vou puxar, porque realmente eu queria uma pergunta que eu tenho, eu acho que outras pessoas também têm. O que de fato seria um designer conversacional? Porque assim, a gente está muito acostumado, eu, óbvio, ver
temas mais, assim, espalhados, né, de uma forma geral. Design Thinking, um UI UX, né, mas talvez focado em front-end. Então, assim, o que seria um designer conversacional? Explica pra gente começar, assim, a balizar quem tá ouvindo a gente, pra entender. E, assim, eu já li, mas assim, eu acho que quando eu li, eu entendi e faz todo sentido. Mas eu acho que você é a melhor pessoa pra explicar, né? Então, manda aí, por favor. Não, obrigado. Bem, se a gente for analisar a palavra design, a desenhar, né? To design, é muita ideia de projetar, né? Quando a gente fala de design, a gente está falando de projeção. É uma pessoa que ela projeta algo, ela desenha. Ela não necessariamente cria, mas ela cria artefatos ou outras formas de discussão que ajuda a ou visualizar um problema ou tangibilizar uma ideia. Trazendo essa perspectiva para a ideia de uma pessoa designer conversacional, não é uma pessoa que desenha conversa entre pessoas. Ela desenha conversas, na verdade, entre pessoas e serviços. Nesse caso, são serviços digitais. Há também pessoas que pensam na interação social de uma pessoa ali conversando com outra pessoa. Sei lá, quando você vai viajar, quando você está viajando especificamente, quando você está lá para decolar, a comissário de bordo passa algumas instruções para você. Tudo aquilo ali é pensado, alguém pensa naquele diálogo. Mas não é exatamente disso que eu estou falando. Assim. Quando eu falo de design conversacional, é uma pessoa que vai entender tanto objetivos de negócio, como também outros artefatos de criação, que vão ajudar as empresas ou pessoas a projetar experiências de serviços digitais que acontecem através de conversas. Essas conversas podem ser através de um contato no WhatsApp, pode ser através de uma skill na Alexa, como também pode ser apenas uma notificação inteligente por SMS ou pelo Slack. Enfim, para cada canal ou para cada meio, né, vai existir um perfil de pessoas que desenha conversas, né? E pensa como é que essa interação ela pode ser relevante, mas ela também pode ser acionável e, ao mesmo tempo, amigável ou representar a marca e por aí vai. Então, um designer de conversas é isso. É a pessoa que pensa e projeta experiências que acontecem através de conversas. Geralmente, essas experiências são experiências de serviços digitais e essa pessoa é responsável por pensar ponta a ponta, desde onde é que essa conversa vai acontecer, qual é o contexto que ela está inserida, até também as conversas, o conteúdo da conversa em si. Aí entra texto, entra emoji, pode entrar imagem, por aí vai. Mas, em linhas gerais, é isso. Assim, é um papel misto, tem vários perfis de profissionais que a gente pode ir desdobrando, né, dependendo do seu histórico ou sua área de interesse. Mas é mais ou menos isso. Não, super maneiro. E, assim, uma curiosidade. Eu acho que você falou que começou essa migração, né, já tem um tempo. Então, assim, mas eu imagino que com certeza teve um boom a partir de 2020 por causa da pandemia. Eu acho assim, você identificou isso? Porque eu acho que assim, a gente já talvez observa esse movimento, né, para fazer talvez bots, conversas, né, de uma forma mais inteligente ou automatizada há um tempo. Porém, assim, claramente todo mundo, a maior parte das empresas teve que forçadamente tentar uma transformação digital, algo do tipo, a partir da pandemia, para interagir com as pessoas da forma que dava. Então, assim, você reparou que talvez um aumento na procura, sabe? Ou uma procura pelos próprios usuários, querendo algo mais humanizado, porque admito que às vezes quando vem, sabe, faz um robô que é claramente um robô, eu falo assim, pô, a pessoa nem teve o trabalho, né, de pensar num diálogo, assim, e pensar nessa interação. Então, acho assim, como você vê, talvez, teve realmente esse aumento ou foi só, talvez, impressão minha? Como você vê essa questão aí do mercado? Sim, teve um aumento, sim, mas não apenas de chatbot, né? Teve um aumento para tudo, para aderência de serviços digitais. Teve um relatório da Microsoft que saiu em abril de 2020, 3 meses depois do início da pandemia, dizendo que as organizações se transformaram digitalmente, o equivalente a 2 anos, em apenas 3 meses. Isso numa escala global, né? Então, as empresas elas precisaram evoluir bastante, não apenas na adoção de tecnologia, mas também na adaptação das pessoas que trabalham nas empresas e também dos clientes que vão se comunicar ou conversar com a empresa de alguma forma. No cenário de interfaces conversacionais e analisando aqui no Brasil, em especial, houve um conjunto de fatores que fizeram com que não apenas as empresas, mas também as pessoas passassem por dar preferência por soluções de mensageria. Aqui, acho que vocês devem concordar, a gente tem o efeito WhatsApp. Muitas pessoas utilizam o WhatsApp como principal ponto de contato. E a pandemia ela veio mais como ser, eu não vou dizer um acelerador, mas um catalisador. Foi uma coisa que aconteceu que efervesceu, né? Fez com que todo mundo buscasse uma solução nesse sentido. Em paralelo a isso, também houve um outro conjunto de fatores que fez com que não apenas as empresas que fornecem esse tipo de solução, mas também as empresas que desenvolvem os canais lançassem um conjunto de funcionalidades e também pacotes de serviços que fizessem
sentido tanto para o consumidor final, como também para as empresas adotarem esse tipo de serviço. Então, vou só falar um termo aqui, que quem tiver curiosidade pode buscar depois. Um conceito que cresceu muito durante a pandemia foi a palavra mensageria de negócios, ou business messaging. Só para trazer um paralelo assim, e exemplificar, durante a pandemia, o Google lançou 2 produtos relacionados à mensageria de negócios. Um deles foi habilitar negócios a iniciarem conversas na busca. E segundo, foi permitir que as empresas não apenas estivessem prontas, mas também fizessem anúncios nessa busca. Só dar um exemplo, na hora que você está ali no celular buscando por algum produto ou alguma empresa no Google, se essa empresa tiver habilitada o Google Business Messaging, que é como a gente chama, ali mesmo na busca você pode iniciar uma conversa e falar com as pessoas. Além disso, por exemplo, na família Meta, o WhatsApp lançou, já vinha fazendo isso antes, mas tinha um outro nome, um conjunto de soluções para mensageria de negócios. Até mesmo o Meta em si, como empresa, mudou, né, o nome, mas a própria Meta criou uma nova divisão de negócios que atendesse essas necessidades de mensageria de negócios. E aí começaram a surgir soluções que no mercado a gente chama de CTX, de click-through, e aí pode ser um clique para o WhatsApp, um clique para o Messenger, um clique para o Instagram, no qual permitia não apenas grandes empresas, mas também pequenas empresas a gerarem demandas para usar as aplicações de mensageria. Então, assim, resumindo, né? Não apenas a pandemia foi um efeito catalisador para a adoção de tecnologias, mas a gente também teve as próprias empresas e canais lançando novas camadas de serviços que pudessem atender as necessidades desse contexto, né, que a pandemia trouxe para a gente. E aí foi uma bola de neve, uma coisa foi aumentando a outra, e aí trazendo, assim, numa perspectiva de números, de 2020 para 2021, o mercado brasileiro cresceu cerca de 42%. De 2021 para 2022, que foi no ano passado, o mercado meio que dobrou de tamanho. Então, ele cresceu de 2020 para 2021, e 2021 para 2022, ele meio que dobrou no mercado de mensageria em si. Ou seja, isso por quê? No WhatsApp temos o efeito... isso porque, né? No Brasil temos o efeito WhatsApp, mas além disso, a gente viu, né, o efeito de digitalização das empresas como um todo. E, enfim, a gente pode explorar mais esse efeito WhatsApp, o ecossistema WhatsApp, porque aqui no Brasil a gente vê muita crise do vira-lata, mas eu me sinto muito confortável em dizer que o Brasil é um país protagonista nesse segmento. Assim. O que acontece aqui no Brasil, tenha certeza, você que está ouvindo a gente aí, que a galera lá no Vale do Silício olha e tenta replicar em outros lugares do mundo e não consegue. O Brasil é difícil, empreendedor. Aqui a galera tem que suar para fazer. Verdade. Resiliente. Mas acho que você estava falando mais no sentido de não só das empresas não poderem as pessoas mais ir trabalharem nas empresas, né? Então, por exemplo, os atendentes tiveram que ficar reduzido. Então, a automação no atendimento acho que pode ter sido um fator, né, Caio? Mas também, acho que o que você trouxe é que praticamente digitalizou também o trabalho informal, né? O trabalho ali de casa, de artesanato, de vendas, tudo virou WhatsApp, né? Ou Facebook. Sim. Então, entregou bastante. Agora, deixa eu fazer um ponto. Você estava falando da sua carreira. Essa questão, o advento dos chatbots foi um dos motivadores para essa sua virada de chave na sua carreira mais de developer para designer? Ou foi... Não, mais ou menos. Mais ou menos. Teve uma grande participação, mas, na verdade, para mim foi ironia do destino, assim. Em 2015, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e aí eu fui para uma faculdade que ela era boa em computação, mas a especialidade era linguagem de programação de baixo nível. Então, lá a gente tinha que lidar tanto com a parte de redes, como também a parte de hardware. E eu nunca fui uma pessoa que curtia coisas, linguagens de baixo nível, assim. Não é baixo nível ruim, não, tá, gente? São mais linguagem de máquina, assim. Eu achei que você fosse falar o contrário, que eles eram mais para... Mas, enfim, vai. Não. Lá a galera curtia muito, tipo, programar as coisas na peça, assim, e quando eu entrei, assim, disse, meu Deus do céu, como é que eu vim parar aqui? Eu era bolsista, né? Então, eu ganhei a oportunidade de ir, e aí eu fui, né? Tipo, às vezes cavalo dado, às vezes a gente não olha dentro. Fui abraçar a oportunidade e tô lá. E aí, chegando lá, eu passei o primeiro semestre, eu comecei a ver que não estava curtindo muito a ideia do programa, e aí eu comecei a experimentar outras disciplinas fora da minha grade curricular. E aí isso é uma diferença, né, do estilo de academia brasileira para o americano, por exemplo. Aqui no Brasil, geralmente a gente escolhe uma faculdade e é isso, segue o caminho. Lá nos Estados Unidos, na verdade, você tem algumas opções, né? Você pode passar um tempo estudando, sem saber o que você quer fazer, você faz algumas disciplinas mais para a vida, assim, que é permitido você descontar alguns créditos, e aí depois você especializa na área que você quer. E tem algumas pessoas que faz só a sua disciplina e segue o jogo, e tem outras que misturam. E aí é muito comum a gente ver as pessoas falando,
eu fiz uma major em tal assunto e uma minor em tal assunto. Então, o major é o foco que a graduação teve, e uma minor seria mais ou menos uma, não sei se especialização, mas alguns assuntos abordados sobre esse tema. E aí, para mim, foi quando eu comecei a, tipo, quer saber, eu acho que eu vou experimentar algumas coisas diferentes. Eu conversei com a minha coordenadora e ela apresentou a oportunidade de eu experimentar cursar na disciplina, na área de comunicação da faculdade, e, eventualmente, eu cursei disciplinas na área de design de informação, web design e designer gráfico. E aí eu comecei a curtir muita ideia, assim, nossa, que legal, essa parada de desenhar artefatos. Na época, na disciplina de design da informação em particular, o professor ele estava tentando ajudar a galera a aprender a utilizar um framework que nem existe mais hoje, chamado D3JS. É um framework de manipulação de objetos em SVG. No caso, você escrevia em JavaScript. E a disciplina era isso. Na época eu estava comendo código, peguei rapidinho, li a documentação, estava craque. Ia lá para a aula, estava de boaça. E aí, através dessa disciplina, o professor me conectou com uma pessoa em São Francisco, no qual foi aí que a minha carreira de bots deu uma guinada. Não que deu uma guinada por conta dele, mas foi ele que me deu o estalo. Uhum. Eu trabalhei para um rapaz na agência dele, a agência leva o nome dele, chama Hugh Durbley, e a empresa dele é Durbley Design Office. O Hugh e o time dele foi responsável por criar um conceito na Apple em 83, chamado Apple Knowledge Navigator. Que era a visão da Apple do futuro da internet. E o que é que vocês acham que era? Não sei, não está o iPhone, mas eu acho que não vai chegar naquela internet? Não. Era conversa, já era conversa de bot, assim? Era um tablet, que nem a gente tem hoje, mas era uma conversa aberta. Muito parecido com o ChatGPT. Mas é isso, vocês podem pesquisar e ver. Mas era basicamente a visão do futuro da Apple, né? E ele foi o responsável por criar esse conceito. O que é que seria a internet do futuro? E aí, em linhas gerais, a internet do futuro, ela é contextual e é conversacional. E esse cara, em particular, ele colabora muito com um outro rapaz chamado Paul Pangaro. O Paul Pangaro, hoje, ele é presidente da Associação de Cibernética nos Estados Unidos. E com eles eu desenvolvi um artefato, uma peça de museu para uma peça que chamava Modernismo Hippie, e iria ficar em exibição lá na Universidade de Berkeley. E a peça em si falava muito sobre a história da cibernética e como isso conectava tudo, né? Todas as coisas. E aí falava muito sobre isso. Cibernética, em linhas gerais, gente, é basicamente a gente entender que todos os sistemas influenciam em sistemas. A gente vive em sistemas. Eu sou um sistema, vocês são sistemas. E a gente colabora no nosso ambiente ou no espaço onde estamos. A gente tem uma coexistência. E aí, enfim, eu gostei muito desse assunto. Eu gostei muito da área que Hugh atuava, que é design de serviços. E quando eu voltei para o Brasil, eu queria muito continuar trabalhando ou com design de serviços ou com algo que eu acreditasse que seria, tipo assim, futurista, ou que tivesse uma aplicação real a curto, médio e longo prazo. Assim, curto, médio prazo. E aí foi quando, em 2016, o Messenger lançou uma plataforma de bots. Na época a gente chamava de bots. Por isso que o nome da comunidade que organiza Bots Brasil, porque naquela época ficou popularizado como Messenger Bots. E é isso, eu comecei a migrar para a área de design nesse momento da minha vida, né, em 2016. Muito com a perspectiva de trabalhar com design de serviço. E nesse percalço, eu comecei a me envolver com outras disciplinas. Aí entra a parte de experiência, UX, por aí vai. Mas é isso, eu sempre fui muito curioso, assim, de ver as origens das coisas, de estar um pouco ali nos bastidores. Muito por acaso eu conheci esses dois seres que têm um papel aí na história da computação. O Hugh, por exemplo, ele foi o VP de design na Netscape. Não sei se vocês usaram a Netscape, mas a Netscape foi a primeira interface, a primeira browser, né, com interface gráfica lançada. E aí hoje, só por curiosidade, o Hugh está trabalhando para uma startup brasileira que está tentando criar uma wallet para comercialização de dados pessoais. Enfim, a Web 3.0 está chegando aí e eu acho que ele vai deixar o carimbo dele de novo aí na internet. Caramba. E, enfim, foi um acidente. Eu nem sei como é que eu conheci ele, mas se eu não tivesse tido aula com esse professor... Eu não falaria que é acidente. Estava no lugar certo, na hora certa, e teve a iniciativa de gerar as relações. Curiosidade, estava aberto ao ver. E assim, foi bem legal. Eu gostei muito. Vamos falar de comunidade então, Matheus. Eu já ia puxar isso, porque você levantou dois tópicos, mas vou deixar o outro para daqui a pouco. Mas assim, realmente, comunidade, assim, Caio, de fato, eu te conheci, assim, várias pessoas, eu te conheci através do Bot Brasil, né? Então, acho assim, e de fato, ela é super conhecida, e já tem, se não me engano, desde 2016, né? Me corrija se eu estiver errado. Desde 2016, eu acho assim, vocês fazem esse trabalho de realmente levar conteúdo para a comunidade, né? E desde, até antes de talvez ser famoso fazer isso, né? Então, assim, a gente estava falando aqui no backstage, realmente eu quero a sua opinião. Para você, o que de fato é uma comunidade, sabe? Porque a gente vê, assim, você deu cargo até community manager, então, assim, o que você enxerga que é uma comunidade, até para quem está ouvindo a gente,
entender ou saber como é que faz uma comunidade. Porque a gente está todo mundo hoje, tem vários cargos até de community manager no mercado, as empresas estão buscando, sabe, fazer essa relação, às vezes se confunde com developer advocate, né, developer relationship, mas assim, para você, de fato, vamos lá, o que é uma comunidade? Fala aí pra gente. Pô, pronto. Essa é uma pergunta que, dependendo do ângulo que você estiver conversando, possa ter diferentes respostas. Hoje o termo comunidade, ele se popularizou bastante. Isso tanto na perspectiva de produto, como também até numa empresa. Tipo, hoje as empresas falam que estão conversando com a sua comunidade. Na verdade, as pessoas, seres humanos, sempre existiram através das comunidades, né? Foram comunidades que permitiram as pessoas se agruparem, sustentarem, criarem cidades, por aí o resto da história. Mas no caso da área de tecnologia, em particular, eu vejo muito a comunidade como um grupo de pessoas que têm interesse em comum, mas que estão ali para trocar, compartilhar, crescer em conjunto. Não necessariamente com um viés comercial ou um objetivo corporativo por detrás, né? Sendo que de alguns anos para cá, começaram a surgir comunidades de produtos ou grupos de pessoas usuárias, né? E aí as empresas começaram a ver também que gerir esse grupo de pessoas que utilizam o produto também é um bom negócio para elas, porque permite dar suporte, permite resolver problemas, cria o senso de comunidade e união em relação ao produto, por aí vai. E aí também, nesse meio tempo, surgiu o TikTok. Dentro do universo do TikTok, todo mundo é comunidade. Enfim, acho que a palavra comunidade em si, ela começou a ficar um pouco distorcida, justamente por esse motivo que eu falei, né? Dependendo do ângulo que você estiver conversando, você vai ver que, comunidade virou um faz tudo. Também não é bem assim, né? Sei lá, se você for no WeWork, tem o Community Manager. Se você for no Coworking, por exemplo, tem lá o Community Manager. Se você for ver qualquer produto, desde o Nubank até Ambev, tem também um Community Manager. E aí, muitas das vezes, essas pessoas são ali a cara da empresa, para aquele grupo de pessoas que ela atende, e tenta resolver qualquer necessidade ou fazer com que as pessoas tentem aderir ou utilizar melhor o produto que elas estão suportando. Então vamos lá, Caio, eu acho assim, de fato, hoje não tem como, o assunto é o assunto do momento, e assim, quando eu estava preparando aqui para esse papo, estava falando com a Lan, estava fazendo um briefing, a gente ficou pensando assim, igual você falou, né, hoje realmente, inclusive, óbvio, quando for lançado vai ter passado já um tempo, mas assim, foi ontem o lançamento da versão 4 do ChatGPT, então assim, já isso causa um alvoroço sobre essa nova experiência que a gente tem, né, sobre a interação com a AI e tal, e até como você falou, né, que é você sair daquele modelo muito assim, talvez clicar nas opções certinhas e tal, e aí você conversar para extrair coisas e informações. Que, convenhamos, eu imagino, todo mundo busca uma conexão, uma conversa, né? Então, assim, primeiro, para você, qual é realmente esse impacto do ChatGPT, assim, até nessa questão de, agora, nesse trabalho de pensar numa conversa, sabe? Desenvolver ou planejar e tudo mais, igual você falou, como vai ser uma conversa com humanos com uma experiência das pessoas agora interagindo com o ChatGPT. O que você acha? Realmente a gente muda? É uma nova era? Ou se você quiser voltar um pouquinho para fazer um pequeno histórico dos chatbots, porque eu imagino que sempre foi inteligência artificial, né? Se você quiser fazer um raciocínio mais na linha do tempo, para a gente tentar avaliar o impacto que isso tem agora, né? Boa. Vou tentar. Bem, a história de chatbots, ou chatterbots, que é como a gente vê no termo acadêmico, ele vai lá na década de 50, 60. Um dos primeiros foi um bot chamado Elisa. Ele completou 50 anos recentemente. E era basicamente uma bot psicóloga. Você meio que conversava, ela tentava induzir você a ir conversando, e era uma conversa muito rasa, ela não entendia nada, ela ficava muito num diálogo, digamos assim, circular, e ficava fazendo você falar coisas. Tipo, nossa, eu tô cansado hoje. Por que você está assim? Ela não falou sobre nada, ela só jogou no ar. E aí ficava circulando nisso. E aí a Elisa em si, ela foi um dos primeiros chatterbots feitos. Mas a ideia de inteligência artificial, ou de ter um agente autônomo que conversa, veio um pouquinho antes, que foi quem inspirou a criação desse trabalho, que surgiu com o Alan Turing, quando ele lançou lá o jogo da imitação dele, no qual era um exercício que ele propunha para as pessoas fazerem, que um grupo de jurados iria conversar com um grupo de pessoas, um grupo. Dentro desse grupo tinha pessoas e um agente autônomo, uma inteligência artificial, né? Se o grupo de jurados não conseguisse distinguir quem era o humano e quem era a inteligência artificial, essa inteligência artificial teria passado do teste de Turing. E esse é um problema computacional. É um problema que está aberto aí desde a década de Turing. Ele queria fazer, o estudo, né, sugeria diálogos que a pessoa pudesse ter, uma conversa aberta, digamos assim. E aí, durante muito tempo, a gente nunca teve nada próximo de se passar nesse sentido.
E na década de 60 surgiu a ELIZA, e aí com o passar dos anos, todo ano ia surgindo variações, né? Tanto do experimento da ELIZA, como também algumas variações. Lá nos anos 90, especialmente com a popularização da internet, começou a surgir algumas aplicações para a web, no qual permitia que as pessoas conversassem com o serviço. E aí eram os famosos bots, né? Tem lá o Mirk e algumas aplicações que permitiam desenvolver algo nesse sentido. Mas a ideia de se conversar online começou exatamente com o Mirk, né? Era algo que ninguém acreditava que as pessoas teriam interesse, e aí naquela década as pessoas começaram a se interessar mais. Nos anos 2000, começaram a surgir alguns modelos de inteligência artificial que tentavam simular a inteligência humana, digamos assim. E aí eu acho que em 2006, 2007, surgiu o Gel Party da IBM. Eu não lembro exatamente o nome. Eu acho que era a primeira versão do Watson, mas ele participou de um programa de TV famoso. E aí foi quando a galera começou a falar, enfim, a inteligência artificial está sendo inteligente. E aí a gente começou a ver que as empresas começaram a ter interesse a desenvolver assistentes ou inteligências que pudessem ajudar ou conversar com as pessoas. E aí o resto é história. A Apple não lançou a Siri, ela adquiriu uma startup que desenvolveu a Siri, e aí ela lançou a Siri em sua linha de produtos. A mesma galera que fez a Siri depois fez o assistente da Samsung, que agora virou Bixby, ou Bixby. Depois veio a Amazon com a Alexa, a Meta com o M, o Microsoft com a Cortana e por aí vai. Ao longo dos anos, né, sempre teve esse desejo não das empresas, mas das pessoas conversarem com algo que replicasse o comportamento humano ou pudesse conversar de forma natural, né? No caso dos chatbots, ou dos bots, ou das interfaces conversacionais, eles começaram a surgir porque começaram a existir canais ou meios no qual as pessoas conversavam diariamente, como o WhatsApp, e as empresas proprietárias desses canais começaram a disponibilizar um conjunto de APIs ou formas das empresas automatizarem essas conversas. E aí hoje a gente tem uma gama, né, um ecossistema de serviços que ajuda as empresas a fazerem isso. Então essa é a linha do tempo, né? Então surgiu como um teste, um exercício, que foi evoluindo para experimentações com conversas com pessoas humanas, e aí, com o passar do tempo, foi ganhando forma, até que chegou na internet, por assim dizer. Isso eu estou dizendo assim na parte prática, né? Na parte acadêmica e no que a gente vê nos dias de hoje. Mas a ideia do robô, ou do ser autônomo, o agente autônomo, ele existe na ficção já há muito tempo. A palavra robot vem de uma peça russa, se eu não me engano, lá na década de 50, é uma história bem bizarra, de robôs que trabalhavam numa fábrica, aí tem uma rebelião, os robôs tentam se rebelar, né, sair para viver. Mas o que é viver pra gente? Enfim, é uma história mais ou menos por aí. Foi aí que surgiu, bizarro. Foi aí que surgiu a ideia do robô, né? Foi quando a palavra robô foi cunhada, digamos assim. Mas é isso, durante muito tempo o ser humano projetou nesses agentes algo que ele gostaria de ver em si, ou ter a habilidade de conversar sobre qualquer coisa e sobre tudo. Enfim, tem abordagens filosóficas em relação a isso, e tem também algumas abordagens conceituais. Por isso que a gente vê muitas histórias de cinemas assim que tocam nesses assuntos, que elencam, né, alguns pensamentos. Blade Runner, por exemplo, é uma discussão sobre o que é ser humano, né? É um clássico. O que é ser humano, o que é ser robô? Quem é robô, quem é humano? Quem é que tá caçando quem? A história por aí. Com Her, a gente já vê uma outra abordagem, a gente começa a valorizar o que é viver, não através do olhar do protagonista, que é lá o Joaquin Phoenix, mas pelo olhar da inteligência que está ajudando acho que é Timothy, se eu não me engano o nome dele, a viver melhor. Com Ex Machina, a gente vê mais um robô com instinto de sobrevivência. Enfim, tem categorizações e personificações que não são elementos do robô em si, são projeções nossas, que são valores que nós atribuímos a eles. Mas enfim, fazendo esse paralelo todo e vindo para o ChatGPT, o ChatGPT é uma aplicação de um modelo de inteligência artificial. É um modelo de LLM, ele é treinado com um conjunto grande de informações, por isso que o nome é LLM, é Large Language Model, e para treinar ele é necessário não ter apenas um grande conjunto de dados, mas também um grande poder computacional. Até então a gente não conseguia fazer isso, até mais ou menos nos anos 2010, mais ou menos foi quando começou o verão, né, na área de IA, e a galera começou a emular alguns artefatos que foram feitos para jogos e permitiram que fossem feitos esses treinamentos. E hoje a gente tem um poder computacional muito grande, que permite que não apenas a OpenAI treine o seu modelo, mas uma pessoa desenvolvedora independente possa utilizar algum serviço, como da IBM ou qualquer outro grande player, e treinar na sua casa sozinho. Então, o ChatGPT ele é uma aplicação de um LLM que acontece através de uma conversa. Eu conversar com um modelo de IA sobre qualquer coisa. Geralmente, os modelos LLM, basicamente, ele vai analisar um universo de informação e qualquer pergunta que você fizer que está contida nesse universo de informação, ele vai saber responder. Às vezes, pode ser só um gerador de lero-lero,
como também pode ser uma resposta mais elaborada. E aí vem a qualidade do modelo da empresa que está desenvolvendo esse serviço. A gente vê que o ChatGPT, ele causou um grande buzz porque, de fato, é um modelo impressionante. Assim. Quem utilizou, quem experimentou, pode ficar até tipo, gente, que doideira. Parece até que eu estou conversando com uma pessoa. E tem muita discussão sobre isso. Não apenas sobre o ChatGPT, mas também de modelos semelhantes, né? Não sei se todo mundo vai lembrar, mas no final do ano passado, houve um caso na Google no qual um time de ética na área de inteligência artificial estava testando um modelo de inteligência artificial do Google, e aí o pesquisador começou a sentir que o modelo estava se tornando sentiente. Eita, agora a palavra, eu vou fugir. Mas sentiente, como é que traduz isso? Sentimento? Sentimento. Só que criou sentimento. Ter a capacidade de ter sentimentos. E aí o sentiente, acho que essa é a palavra. E aí o pesquisador achou que o modelo em si ele estava começando a ter não apenas comportamentos, mas demonstrar certos comportamentos característicos de uma pessoa humana. E aí ele começou a questionar se esse era o caminho que a gente devia ir ou não. Por incrível que pareça, o cara foi demitido e o resto tá aí. Mas é isso, sim. O ChatGPT ele cresceu muito numa aposta, muito na sombra ou no contrapé, digamos assim, da abordagem do Google. O Google estava tentando ser líder, né, nessa parte de busca, inteligência artificial, já vem desenvolvendo isso há alguns anos, mas ele sempre se posicionou como nós não vamos publicar algo desse tipo porque tem um risco muito grande para a sociedade de produção de informações falsas e até mesmo artefatos falsos, por aí vai. E aí vem a OpenAI e lança. Na verdade, vem fazendo lançamentos de modelos de várias aplicações de modelos de IA e o ChatGPT é apenas um deles. Se você for lá na Open.ai, você vai ver que não tem apenas o ChatGPT, tem vários outros modelos de inteligência artificial que as pessoas podem utilizar. E é isso, a gente tem essa oportunidade de interagir com um modelo que pode conversar sobre qualquer coisa. É bem interessante. Vocês já testaram? Claro. Já testamos, até estava falando aqui para o episódio de hoje, né, onde teve o lançamento. E quando você ficou falando, eu fiquei pensando assim, eu, como tenho que admitir, um grande fã da Marvel, eu fui esperando o dia que eu vou ter meu Jarvis, né, como o Homem de Ferro tem. Então, assim, eu fiquei imaginando, será que realmente, e até um papo que a gente teve, né, com novidades, que ele comentou sobre essa questão, talvez, desse link, por exemplo, porque eu não sei a ordem, eu vou falar aqui, mas eu gosto que assim, essa parte não vai editar, não. Mas porque essa parte que a gente gravou com o Gilson, na presidente da Red Hat, assim, ele estava comentando um momento que, imagina que a gente realmente conectar um ChatGPT com uma Alexa, que eu até dei um exemplo de você já, eu estava em casa aqui, vamos agora aqui, está de noite, daqui a pouco chega, bate aqui na minha porta, o entregador, que ele veio trazer minha lasanha, porque ele sabe que eu gosto da lasanha, não tenho nada na geladeira e assim por diante, sabe? Então, avançar ao ponto da gente realmente construir. Eu gostei da tua abordagem sobre as características humanas, né? Eu acho que a gente olha toda a parte do robô, da automação, da inteligência, mas de fato a gente está tentando ir pegar características humanas, seja na ficção, seja realmente nas abordagens que a gente segue. Então, assim, pensando sobre isso, hoje até eu acho que abri aqui, eu acho que assim, de fato é impressionante o ChatGPT e tudo mais. Mas igual você falou, por exemplo, eu conheci o OpenAI porque eu já usei na faculdade para reconhecimento de gestos, usava alguns programas que eu tinha que fazer, e realmente era normal, sabe? Eu acho que eles pegaram uma onda muito boa. Então, acho que assim, você, olhando agora, o pessoal agora está exposto, né? Eu acho que já se acostumou a ter mais interações com AIs, e ainda mais agora depois do ChatGPT. Como você imagina essa próxima leva? Você também tocou no ponto do TikTok, então assim, como realmente a gente pode imaginar essa nova geração que agora está exposta muito mais do que as anteriores? O que a gente poderia imaginar, até você pode dar dicas para quem está ouvindo a gente. Porque assim, realmente abre um precedente que a gente não sabe. No futuro sobre, a gente estava discutindo ontem sobre, no podcast sobre novas profissões, como o uso de um ChatGPT com profissões pode alavancar outras coisas. Então, como você vê até nesse meio de criação de uma conversa dos meios digitais de interação com tantos outros ChatGPTs que vão surgir. A gente sabe que não é só o único. Assim, não é só... Como você vê que as pessoas vão interagir de uma forma diferente e agora estão expostas a mais AI no dia a dia? Eu acho que essa é a grande diferença. A gente brincou antes de começar o episódio da questão da luz, né? Tipo, vou aqui organizar e você mencionou que tem uma Alexa do seu lado. A gente não pode negar que não apenas a inteligência artificial, mas a tecnologias em geral, os dispositivos, eles estão começando a ficar mais próximos da gente e se tornar uma extensão do nosso corpo. Dessa mesma forma que eles são uma extensão do nosso corpo, eles também podem ser uma extensão do nosso pensamento. A gente vai ver, nos próximos meses ou anos, o surgimento de muitos serviços de copiloto. O ChatGPT ele pode ser um copiloto para a criatividade, de escrever um texto. O DALL-E pode ser um copiloto para pensar no tipo de desenho, e tem vários outros exemplos de serviços de tecnologias generativas que possam ajudar a gente a imaginar ou ter ações ou fazer coisas específicas. Eu acho que
não é o ChatGPT a nova era, mas é a adoção de tecnologias generativas que faz com que a gente comece a ter uma nova visão ou uma nova ideia de como é se relacionar, não apenas com a internet, mas com a informação em si. Vale salientar, né? O ChatGPT ele tinha um defeito que era produzir informações falsas, ou não tão com uma acurácia muito boa. Não é que ele estava 100% errado. Se você lesse estruturalmente a informação, o texto em si, soava verdadeiro, mas se você for verificar os fatos, não é tão verdadeiro assim. O ChatGPT-4 veio, já falaram que melhoraram muito esse tipo de problema, mas ainda assim, ele não deveria ser a palavra final, né? Alguém vai ter que revisar e a gente precisa sempre estar de olho em relação a isso. Nesse sentido, eu acredito que ele vai ser mais uma extensão, o clipezinho lá do Word, eu não sei a geração mais nova se lembra disso, mas vai ser aquele clipezinho que ficava ali, vai ficar, né, o tempo inteiro ao nosso redor. E na medida que esses dispositivos vão ficando menores, a gente vai ter a possibilidade de sempre ter algo assim por perto. Você falou, não sei se vai entrar na gravação, fizeram uma skill para colocar o ChatGPT dentro da Alexa. Na verdade, isso já está acontecendo, não apenas na Alexa, mas existem hoje em plataformas que disponibilizam integrações com tecnologia semelhante ao ChatGPT, e é basicamente formar um prompt, uma instrução, uma orientação do que é que aquele modelo precisa orientar. E aí eu acredito que na medida que o tempo for passando, a gente vai tendo mais formas de deixar mais polido, né, as respostas, ou até mais robustas. Talvez um melhor prompt, talvez são formas de negativas ou positivas de fazer certas afirmações, e aí a coisa vai ficando mais interessante. Mas ao mesmo tempo que que nem, como tudo na vida, né, tudo em excesso pode causar problemas, tem um documentário muito interessante que se chama Lo and Behold, conta a história da internet, como ela surgiu, e Lo and Behold foi, na verdade, a primeira mensagem enviada costa a costa nos Estados Unidos. E aí, nesse documentário, tem uma passagem que me marcou muito, que fala sobre o problema da internet, né? O rapaz que estava produzindo o documentário, no finalzinho, ele fala qual problema que você acha que a internet causou para as pessoas. E aí o rapaz fala, tipo, acho que o maior problema que eu vejo que a internet causou para as pessoas foi justamente tirar delas o que faz delas o mais importante, né? Que é a capacidade analítica de pensar. Se eu crio um modelo mental que eu só pergunto e a resposta vem, eu não tenho que pensar mais em porquê ou como gerar aquela resposta, porque a resposta já vai estar feita. E aí a gente se torna um ser passível, porque, sei lá, um dia esse modelo some e o que é que a gente é da vida? E aí eu acho que é isso, assim, tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Eu acho que é uma extensão que a gente pode pensar em utilizar, mas a gente precisa ter certos cuidados, assim. Como a gente pode utilizar a internet ou essas tecnologias para não apenas nos tornar mais inteligentes, entre aspas, mas a gente também precisa pensar em educar as pessoas no uso saudável, no uso correto, e aí é o grande desafio de tentar orientar as pessoas em relação a isso. Além disso, não apenas o ChatGPT, mas tecnologias generativas em geral, vai trazer um novo conjunto de problemas para a internet, que ela marca também o Web 3.0, né? O surgimento assim, da infraestrutura, pelo menos. Vê que curiosidade, o Elon Musk, quando fundou a OpenAI, a proposta dele era de criar uma entidade agnóstica que pudesse promover discussões éticas e saudáveis sobre a adoção do uso de IA. Vem o OpenAI, o Elon Musk sai da OpenAI, a OpenAI tenta desenvolver um modelo de negócio sustentável e acaba cedendo ao capitalismo, entre aspas. Assim. E aí, o OpenAI ele desenvolve uma série de serviços, não apenas o OpenAI, tá? Tem Hugging Face também, que também desenvolve um conjunto enorme aí de modelos. E aí, só por curiosidade, o próprio CEO da OpenAI, ele também fundou uma moeda chamada WorldCoin, que é basicamente um meio de verificação que a pessoa é humana, ou que aquela interação digital está sendo intermediada por uma pessoa humana. Por quê? Daqui para os próximos anos... Tem um problema, né? E depois o remédio, daqui a alguns anos, talvez a gente nem precise aparecer. Tipo, pode ser um avatar simulando a gente. Às vezes a gente nem sabe. Inclusive, isso saiu no ano passado. A FBI lançou um alerta para as organizações públicas, orientando elas a, quando forem fazer entrevistas, tanto para candidatos como entrevistas mais com fins diplomáticos, de fazer alguns testes por conta de filtros de rostos para comprovar que a pessoa de fato era a pessoa. Enfim, vão surgir um conjunto de problemas de biometria digital, no caso, de ver se essa pessoa aqui é essa pessoa. E aí esse cara fundou essa moeda aí para tentar comprovar que as pessoas Enfim, Não, vai lá. Não, eu ia levar o assunto mais para esse lado mais técnico, também por uma questão de tempo, pensando na sua carreira aí de design conversacional.
Você salientou bem que, não sei se todo mundo sabe, a gente vai colocar referência sobre os prompts, né? Pensando nos chatbots, vamos dizer, da geração anterior, que eram basicamente árvores de decisões que eram treinadas, e a gente estava simulando uma conversa mesmo, né? Você fazia tipo, olá, gostaria de uma pizza. Você simulava ali o bot a responder como se fosse uma simulação de ser humano. O ChatGPT já não tem essa pretensão de ser um ser humano, porque aí a gente mudou a tecnologia, estamos falando de AI generativa, eu acho que a grande pulo do gato aí foi isso, juntaram um grande modelo, como você falou, de geração de texto, numa interface conversacional, entre aspas, porque, como você bem falou, é o prompt. Que tipo de desafios trazem agora para ir para os novos, né, para as novas ferramentas que vão surgir em detrimento disso, em consequência disso, para novos aplicativos ou soluções ou integrações? Porque muda um pouco, né? Já estamos vendo consultor de perguntas para ChatGPT, já surgiu essa profissão, certo? Porque não é fazer uma pergunta normal. Além do que você tem que fazer uma sequência de perguntas ou de prompts específicos para você ir afunilando, chegar onde você quer. Perfeito. Existe aí essa pessoa engenheira, né, de prompts, e muito provavelmente em breve a gente vai ver pessoas que vão se especializar em prompts em prompts de mídias específicas. Então, prompts para geração de cenário, prompts para geração de texto, prompts para geração de vídeos, por aí vai. Eu tava vendo esses dias, eu não sei se vocês viram a série da Netflix, aquela 1899, acho que é esse o nome. Não? Eu ainda não, eu ainda não. Matheus já. Matheus tem mais tempo, ele consegue ver. Ela foi filmada em um set oval, tinha um painel de LED que simulava um ambiente. E aí toda a equipe, meio que antes de chegar nesse set, idealizou o set através de tecnologias de realidade virtual e aumentada. Então, eles usavam lá o óculos e iam criando as coisas. E aí, existem algumas tecnologias que permitem você gerar prompts e plotar esse cenário. Só dando um exemplo, aí, esse vai ser uma coisa um pouco raiz. Eu acho que vocês já ouviram falar do conceito de mobile first, né? Mobile, em geral. Uhum. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas alguém cunhou esse termo. Eu não sei se vocês sabem quem é essa pessoa. Mas o nome dele é Luke W. Ele cunhou esse termo e ele trabalhava no Google até final do ano passado. E aí ele saiu do Google e agora ele está imerso. Ele não falou ainda qual é o próximo projeto dele. Eu estou muito curioso para saber o que é que ele vai fazer. Mas ele vem postando muita coisa de tecnologias generativas, mais especificamente na área de realidade aumentada. E aí eu espero, que ele vai criar algo tão relevante para a realidade aumentada como ele criou para o mobile, que é esse conceito de mobile first. Com isso, eu acho que a gente, não com ele ou com isso em particular, mas eu acho que a gente vai começar a ver novos conceitos ou formas de falar sobre certos assuntos ou se posicionar, não a gente profissionais, mas a gente saber o que a gente está falando. Até antes de surgir o conceito mobile first, era tudo site. Ou site ou aplicativo, não tinha nada ali meio termo, ou pensado para o mobile. E veio esse cara e, vamos pensar sobre isso. E aí transformou, né, a indústria como um todo. Hoje, você acessar um site e ele não ser responsível é a morte. E aí eu acho que a gente vai começar a ver pessoas não pensando muito no prompt, porque o prompt é mais um copiloto, né? Ele está ali auxiliando a fazer uma tarefa. Mas os produtos em si, eles vão pensar em formas de induzir a pessoa a aderir ao uso de inteligência artificial em seus trabalhos. Um bom exemplo disso é como o Notion está fazendo. Não sei se vocês já utilizaram, mas o Notion agora tem um assistente de IA, ele também chama de copiloto. O Notion é uma ferramenta muito parecida com um bloco de notas ou o Evernote, para quem já utilizou, sendo que no caso do Notion, ele utiliza muito blocos de conteúdo, e nesse caso vai ter um bloco que ele é gerado por inteligência artificial. E aí você basicamente escreve prompts e ele gera o texto que você quiser. No próprio Notion, ele já traz sugestões de tipos de prompts que você pode fazer dentro da ferramenta. E aí eu acho que vão surgir novos prompts nesse cenário também. Na parte do design conversacional, somada ao prompt, ele vai ser muito como um ponto de inflexão e também um ponto de decisão, de acordo com a pessoa ou a equipe que estiver desenvolvendo o projeto. Como é que você pode utilizar hoje, agora, neste exato momento? Você trabalha com bot e quer ver como é que vai utilizar algo desse tipo. Uma abordagem muito simples o Alan, ele falou, né? Todo bot a gente desenha lá uma árvore de navegação e a gente vai tentando antecipar, né, esses tipos de diálogo que pode acontecer. Sendo que na vida real, a conversa ela não acontece de forma linear. Na verdade, ela acontece de uma forma não apenas não linear, como ela também pode ser circular. Às vezes a gente está falando de um assunto, vai para um caminho, depois volta para o mesmo assunto. E isso para o modelo de IA é terrível, ele não consegue segurar o contexto por muito tempo. Então, enfim, a conversa como pessoa, ela pode ir para qualquer caminho. Mas quando a gente está fazendo chatbots ou desenhando essa experiência, geralmente, e sites também, a gente tem uma visão muito linear, né? Primeiro a pessoa vai falar sobre isso, depois isso. Como é que eu posso pensar em usar um chat GPT nesse cenário, né? É simples. Toda vez que você pensar
toda vez que você fizer uma conversa e o tema da conversa ou a intenção não for identificada, talvez seja o caso de você adotar, né, o uso do ChatGPT para tentar segurar ali a onda até voltar para uma Interessante. conversa Eu já passei por vários problemas disso. Realmente. Faz sentido. E aí, vem muito da questão do refinamento do prompt, para fazer com que o prompt não saia do personagem ou não saia do escopo. Porque, por ser uma tecnologia generativa, a gente ainda não tem garantia do que, de fato, ela vai falar. Ela pode falar qualquer coisa. Assim como qualquer pessoa pode falar qualquer coisa. Mas no prompt, você pode tentar induzir, orientar o modelo a falar sobre certos assuntos. Sei lá, eu sou um bot de uma concessionária de um carro. Ou eu sou um bot de uma oficina. Eu estou ali para ajudar as pessoas a agendar um serviço na minha oficina. Se chegou alguém perguntando sobre pneu, eu posso fazer o prompt. Você é um mecânico de carros, experiente, atua 5 anos no mercado, você lida todos os dias com pessoas de todas as idades. Tente falar de forma educada sobre qualquer assunto de reparo em relação ao carro que não vai afetar a segurança da pessoa. Se falar sobre o assunto A, você fala isso. Se falar sobre o assunto B, você fala isso. Você vai montando esse prompt. Vai ficar grande? Vai ficar grande. Mas aí é isso, é o ponto de inflexão, né? E decisão. Você vai ter que ter essa estratégia de entender como você pode estruturar esse prompt para fazer com que ele atenda o cenário de vocês. E é isso. Árvore decisão. Aí o bot vai ter que interpretar a resposta de volta, né? Que é o mesmo problema que a gente está tendo agora. A gente está tendo dois pontos aí de problema, né? De comunicação. É você, o humano, gerar o prompt correto. E o segundo é ele interpretar a resposta correta. Interpretar a resposta, como você falou. Ele é muito articulado, a generativa é muito boa, então ele vai fazer um texto muito convincente, mas... E os fatos? Então nós temos que interpretar se os fatos ali estão certos. Mas aí se você automatizar, como que o bot vai interpretar que a resposta veio certa e ele vai poder, ou veio aceitável para ele jogar de volta para o usuário? Tá. Alan, você joga futebol, você tá levantando muita bola. Tinha uma piada do Fabiano. Você achou que ia ser... Não, brincadeira. Não, mas aqui, foi interessante o Alan ter falado isso, porque eu queria dar um passo atrás. Quando eu falo da árvore de decisão, é interessante que quem não tem experiência com esse assunto entenda. Não é que o bot ele vai saber falar sobre tudo. Na verdade, ele vai falar sobre coisas que eu ensinei o bot a falar. Geralmente, a representação desses assuntos, eles são feitos de uma forma linear. A conversa pode ser estruturada de uma forma até chegar a um determinado ponto, como também não linear, pode ser perguntas soltas. Tem um trabalho da pessoa que está desenhando o bot de tentar antecipar tanto as perguntas soltas, como também a conversa estruturada. Vão ter cenários que a conversa vai ser mapeada, e vão ter cenários que não. Essa conversa não foi mapeada, e por isso que o bot fala, desculpe, não entendi, vamos conversar novamente. E aí, quando isso acontece, é por conta disso. Essa fala ou essa conversa não foi mapeada pelo modelo, né? Ou a pessoa que desenhou não antecipou que esse assunto poderia vir à tona. No caso do modelo do ChatGPT, a gente pode tentar atuar em algumas condições no não identificado. Tipo, o bot não entendeu o que a pessoa está falando, pode tentar segurar um pouco ali a onda em relação a algum assunto. Mas nem todos vão ser passíveis, né? Vão ter assuntos que não vai ter como o próprio ChatGPT lidar. E é por isso que a pessoa que está treinando precisa ter estratégia de como vai lidar com isso. Tipo, a intenção não foi mapeada, mas existem essas entidades aqui dentro da conversa. Direciona para esse prompt aqui do ChatGPT. E aí a pessoa pode criar essa lógica, né? De como ir desenhando a conversa, por assim dizer. Mas vão ter casos que não tem muito o que fazer. Assim, o modelo sozinho não recomendaria deixar ele ali falando sozinho com a pessoa, porque possa ser que ele ou passe a informação errada ou fale alguma coisa que não deveria falar. É o que a gente tem hoje, né? Eu acho que acaba sendo muito mal interpretado, porque é o que a gente acaba sendo hoje, mas, como você diz, não é talvez a nova era, mas requer, como toda nova tecnologia, adaptação. Quando surgiu o Google também, né? Todo mundo não sabia fazer a busca lá no Google bonitinha. Botava uma palavra. O que eu tô vendo agora é que as pessoas estão fazendo no ChatGPT como elas fariam no Google, né? Então, vai ter essa adaptação. E eu acho que também isso vai mudar muito aí os assuntos da comunidade que você toca, né? Que é o Bots Brasil. Vamos falar um pouco de comunidade aí, Matheus, então? Vamos lá, até porque assim, eu já emendava deixar pro final, que eu tenho uma curiosidade depois, mas eu falo daqui a pouco. Calma, ainda vai ter o seu quadro, calma. eu realmente fiquei super curioso. Ó, o Caio já tá assustado. Eu fiquei super curioso. Mas assim, de fato, então, acho que, de uma forma geral, né, eu acho que a gente falou aqui sobre, acho que foi natural, depois dessas, as oportunidades que apareceram para você, e eu gosto muito da frase que você usa, se não me engano é da Leila Janá, não sei se eu falei certo, que a talento é igualmente distribuído, oportunidades não, né? Então, acho assim, eu vejo que vocês usam, acho que de uma forma geral, o Bot Brasil para criar a oportunidade de espalhar conhecimento de uma forma mais abrangente. Né? Então, assim, qual o impacto que você vê, né, do Bot Brasil até para você? Né? Óbvio que impactou várias pessoas, mas acho assim, como você enxerga até para você?
E até, assim, uma curiosidade, que eu não sei se tem um link, mas eu gostaria de perguntar, porque foi criado com uma cultura, para trazer essa ideia de uma cultura muito open source, né? Assim, algo influenciou? Porque a gente vê tantos exemplos de projeto open source, realmente essa questão de criar uma comunidade, as pessoas, né, visando um objetivo em comum. Então, assim, de uma forma geral, qual você vê esse impacto de realmente ter liderado a comunidade, criado o Bot Brasil, essa coisa toda, feito ele acontecer, para até para sua carreira, para você como pessoa, né? Porque eu acho que esse impacto para as pessoas é nítido. Para você, sempre fui curioso em relação a isso. Qual o impacto você vê para você nessa criação? Cara, essa é uma pergunta filosófica, assim. Eu me pergunto sobre isso todo ano, pra ser sincero. E todo ano eu tenho uma resposta diferente, assim. O Bots Brasil começou muito por conta, para mim, pelo menos, não fui eu a pessoa que criei, foram outras pessoas. Eu só fui mais uma pessoa que veio para agregar e permaneci durante mais tempo. Mas essas pessoas eu ainda converso com elas e ainda troco com elas. Inclusive, a gente brinca que duas das pessoas que estão com a gente desde o início são literalmente o pai e a mãe de bots aqui no Brasil, que é o pessoal que fez, não sei se vocês vão lembrar, vocês já usaram, o RoboEd. Foi um projeto da Petrobras lá nos anos 2000. Foi o primeiro chat GPT produzido no Brasil. Para a galera mais nova, era de fato um projeto voltado mais para a área de educação, por isso que é o nome RoboEd. E era um bot que falava sobre qualquer assunto. Você perguntava, geralmente da área de educação, assim, ensino fundamental, mas ele também conseguia lidar um pouco com conversas sobre assuntos um pouquinho mais complexos. Para mim, surgiu muito por conta do Ciências Sem Fronteiras. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei muito com uma sensação de débito, sabe? Nossa, o Brasil investiu uma grana em mim, como é que eu posso retribuir? E aí, eu vou falar, mas como já removeram esse vídeo, eu acho que vocês não vão achar. Mas quando eu estava lá, até então, a presidenta Dilma, ela tinha ido lá, uma comitiva dela me chamou para dar uma entrevista para falar sobre o projeto. E vez ou outra, eu baixei esse vídeo e eu dou uma olhada assim. Que perguntava, né, o que é que você espera fazer com os assuntos que você aprendeu aqui no Ciências Sem Fronteiras? Enfim, eu falei umas coisas lá. Aí, alguns anos depois, eu olho assim, gente, que doideira, velho. Não é que eu tô fazendo? E era coisas que na hora eu falei assim, mais por o espírito ali do momento, mas acabou que eu tentei trazer coisas que eu vivi para o Brasil. E no meu caso, pelo menos nos 2 primeiros anos do Bots Brasil, a gente está desde 2016, foi isso, foi uma sensação de dívida, assim. Quero retribuir para o meu país. Como é que eu posso fazer isso? Eu me via muito numa área nova, promissora, que estava tendo discussões majoritariamente em inglês, e aí eu comecei a me ver como uma pessoa que poderia ser um facilitador, não ser o protagonista ou disseminador, ser apenas o facilitador, facilitar com que outras pessoas pudessem não apenas compartilhar, mas também colaborar nessa jornada, né? E foi aí que o Bots Brasil surgiu. A gente começou mais como um grupo pequeno, organizando em grupos, encontros informais, e continua nessa vibe, assim, de fazer as coisas um pouco em tom de informalidade. Mas, assim, esses dias eu estava contabilizando alguns dos materiais que a gente fez, só em números, né? A gente já produziu mais de 500 artefatos de conteúdos, seja no formato texto ou no formato apresentação, né? Só de apresentação, foi quando aconteceu a pandemia, a gente já organizou mais de acho que 100 palestras, digamos assim, não vou dizer 100 eventos, mas mais de 100 palestras, considerando que cada palestra tem entre 25 minutos e 1h30, a gente organizou mais de 100. Ao total, tem 140 vídeos disponíveis no nosso canal do YouTube. São pessoas com vivências diferentes, áreas diferentes, perspectivas de mercados diferentes, e a gente sempre foi numa pegada de, vamos lá dar oportunidade para a galera compartilhar, né? Claro que a gente tem um código de conduta, tem algumas diretrizes base, mas é muita questão de bom senso, sabe? Não falar mal de ninguém, respeitar a opinião alheia, não promover mau uso das ferramentas, enfim, tem essas diretrizes, assim, para não falar que é qualquer coisa. Não, são coisas boas, coisas de pessoas que trabalham na área e têm vivência na área. E com o passar do tempo, a comunidade começou a ajudar outras pessoas. Vez ou outra, encontro pessoas que leram um artigo do Bots Brasil ou palestraram e isso mudou um pouco a carreira dela e por aí vai. Para mim, em particular, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas e muitos desses conteúdos que eu falei, né? Boa parte eu estive diretamente e indiretamente envolvido. E isso me permitiu ter uma visão bem abrangente assim, no mercado, das pessoas, das empresas, de como é que uma pessoa desenvolvedora pode atuar desenvolvendo na parte de software, como uma pessoa desenvolvedora pode atuar na área de IA, como uma pessoa designer pode atuar nesse segmento. Enfim, tem várias visões diferentes. Tem pontos positivos, mas tem pontos negativos também. Engordei um pouquinho, deixei minha saúde de lado. Teve uma época que eu deixei um pouco... Fiquei um pouco workaholic, assim, porque é um pouco viciante.
Mas, assim, são aprendizados. Nessa época eu era muito imaturo, eu ainda sou imaturo para várias coisas, mas eu ainda estou aprendendo, assim, e me evoluindo. Mas é isso, eu acho que foi uma coisa muito positiva. Hoje, muitas das coisas que eu tenho, não que veio por conta do Bots Brasil, mas vieram através das pessoas que eu conheci pela comunidade. Muitos dos meus amigos próximos são dessa área. Muitas das pessoas que eu conheci nesse mercado, e sou amigo até hoje, é por conta desse mercado. E tô nele, assim, eu vi uma oportunidade legal. Mas, assim, eu nunca fiz... Só deixando claro, assim, eu nunca fiz com a intenção de ser especialista, protagonista, nada. Quando eu falo que eu sou Caio calado, eu sou calado. Eu sou uma pessoa discreta. Até em números mesmo, assim, só um fato, curiosidades, né? Eu organizo o Bots Brasil desde 2016. Vocês acreditam que eu nunca palestrei no meu evento, ou no Bots Brasil? Um rolê que eu ajudei a criar? Não, é sério. Não, é sério. Eu nunca palestrei, nunca tem. Mas no TDC já palestrou bastante, né? Não, no TDC já palestrei. Mas como parte, já palestrei. Tá certo. Não, assim, mas abriu portas também, né? Claro. Abriu portas. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, eu nunca tive pretensão de utilizar o Bots Brasil como uma plataforma para me promover, ou promover um projeto meu. Tem o Caio e tem o Caio do Bots Brasil. Caio, que foi no TDC, é o Caio. O Caio que organiza o Bots Brasil é o Caio do Bots Brasil. Claro que uma coisa pode influenciar na outra, mas eu não tenho... que é a questão da comunidade de hoje em dia, eu não sou uma pessoa com essa pretensão. Não, tá certo, legal. Aliás, mas pelo menos do evento você pode fazer uma propaganda. Qual teve em 2022, como que tá o planejamento para 2023 da... tem a conferência Bots Brasil. Cara, a gente, na verdade, teve 5 conferências já. A gente fez 2017 para 200 pessoas, 2018 para 470, 2019 para 450, 2020 não teve. 2021 a gente fez um online para 2.800 pessoas. Em 2022 a gente fez uma, sendo que 2021 foi gratuita. 2022 foi paga, mas foi um valor irrisório. A gente fez para 700 pessoas em 2022. Para esse ano eu não devo focar um pouco, não devo focar na conferência, eu vou deixar ela um pouco de lado, porque eu quero voltar com os encontros informais, pelo menos a fazer com que essa roda gire. A pandemia não foi muito boa para comunidades independentes, como o Bots Brasil, como Nerdzão, por exemplo, vários outros grupos parecidos, porque a gente não é uma empresa, a gente é um grupo de pessoas independentes, a gente não tem caixa. Hoje o Bots Brasil tem um certo caixa para organizar algumas ações, mas eu não sou uma empresa que pode bancar o meu risco de certas coisas. A conferência Bots Brasil, a última que a gente fez presencial, o fluxo de caixa chegou em torno de 300 mil, então é um risco financeiro elevado para uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas assumir. Então, para esses grupos independentes, a pandemia não foi uma coisa muito boa. E durante a pandemia começou a surgir vários outros programas de empresas e muitas vezes, não vou dizer disfarçados, porque talvez disfarçados passe uma conotação negativa, mas embedados como projetos de comunidades e, na verdade, mais fizeram mal do que bem para comunidades como o Bots Brasil, o Nerdzão e várias outras que tem por aí. Eu não sei se vocês participam dessas comunidades, mas vocês devem ter percebido que muitas delas pararam. Eu até posso falar, também organizava comunidade, assim, foi difícil e tal, então assim, até antes que você estava falando com a Alain sobre estratégia de comunidade, já que esse tema realmente é bem forte. Caio, eu tenho que puxar, porque assim, a gente está chegando, infelizmente, no final do nosso episódio, e tem um quadro, que assim... Vamos ver. Né? Que a gente tem o... Que convite foi esse, Matheus? Então assim, que é o seguinte... Você falou que no início da sua carreira programador, mas assim, até para essa parte, talvez, de design conversacional. Você pode compartilhar uma experiência que deu muito errado? Sabe, aquele código que você colocou... conversacional péssima, aquela que você não conseguiu usar, que fica terrível. Porque a gente teve um caso... que já fez que deu muito errado. Que caiu produção, sabe? A vídeo empresa profissional. Exatamente, que você pode compartilhar para dar experiência, pessoal, para não cometer. Vamos lá, gente, não façam isso em casa na empresa, mas realmente para aprender, o pessoal ouvir aqui, porque a gente também não queria só casos, sabe, todo sucesso, a gente erra, e a gente aprende muito com erro. Então, assim, tem algum erro, assim, bom, que você queira compartilhar com a gente, o pessoal que tá vendo? Aprender, com certeza, se Deus quiser, não cometeu mesmo. Tem alguns, mas eu vou compartilhar um que eu carrego com ele até hoje. Isso vai soar um pouco estranho, mas eu tenho um banimento no Facebook, com o meu perfil pessoal, porque... Em 2016, 2017, eu fiz um projeto pessoal. Eu caí na ideia de utilizar uma conta pessoal para fazer um projeto desse, no caso era o meu Facebook. Pense aí numa marca de fast food que é vermelha e tem traços amarelos. E aí, qual era a ideia? Eu pensei em fazer um bot que distribuía cupons de compras. Eu pensei muito no momento, você vai comprar um lanche, tá ali no caixa, e na época pouca gente sabia desse site, e aí eu pensei em fazer, por que acessar um site se eu posso mandar uma mensagem e na mensagem já resolver esse lance do cupom? E aí eu fiz isso.
eu lancei no grupo lá do Bots Brasil, e aí em 2 semanas, acho que, assim, era 2016, tá, gente? A ideia de bot era novo, pouca pessoa conhecia e tal, mas uma semana deu 200 pessoas, na segunda cresceu para mais de 700, assim. Organicamente, eu só fiz um post e tava lá todo dia. De cupom não, né? De cupom não era tão ia bom crescer, assim, não. né? Não, as pessoas usavam cupom. Sim, Eu conseguia calcular. Você deu escala no negócio que não foi feito para escalar. O negócio Não. Na verdade, eu fiz o projeto sem ter autorização prévia, assim, de uma marca muito grande. E aí, as últimas pessoas que usaram o bot era dessa marca, e até então eles me baniram. Até então eu tenho esse banimento aí. Eu não consigo, por exemplo, criar páginas novas no Facebook, ou fazer algumas integrações, aprovar alguns anúncios. Por exemplo, eu já abri ticket, já pedi para reverem e tal, mas é isso. SPC do Facebook. Então, estou sem crédito lá para poder fazer isso. Mas é isso. Talvez o aprendizado. Já, né? Ainda bem que já surgiram outras. Não vai ser banido do TikTok agora, né? Não, eu não uso não. Mas o aprendizado que eu daria talvez pensar nisso assim. Se você for fazer um projeto que envolva uma marca, não deixe explícito ou implícito que tem relação direta ou indireta com a marca, porque a punição pode ser grave. E aí, no meu caso, foi um erro que eu tive. Ou talvez de ter um perfil ou uma conta corporativa, digamos assim, que possa receber esse tipo de banimento, e você, como pessoa física, não vai ter nenhuma punição grave ou gravíssima. Mas é sério, gente, para vocês terem ideia, eu tô impactado, porque eu esperava de tudo, menos isso. Realmente, eu imaginava que você ia contar qualquer caso. Não, assim, tipo, eu não fiz nada ilegal. Em minha defesa, assim, eu não acho que eu fiz nada ilegal. Eu não usei essa marca aí. A capa, o bot era simplesmente um hambúrguer, um emoji de hambúrguer, e ele não fazia menção direta a essa marca, nem usava o nome da marca. Mas é isso. Mas foi bom, foi um bom aprendizado, valeu a pena. E fiquem mais atentos em relação a isso. História pra contar. Se fosse uma empresa menor, você podia quebrar a empresa com o tanto de uso de cupom. Podia quebrar. Ué. Cara, sabe o que é doido? A gente tá brincando aqui, mas pode acontecer mesmo, né? Sabe o que é doido? Ontem no grupo do Facebook surgiu uma pessoa, gente, acabei aqui de lançar uma solução aqui no grupo do WhatsApp lá do Bots Brasil. Lancei aqui uma solução de automatizar conversas e fazer envio em massa. Jogou lá no grupo. Eu disse, cara, legal e tal, mas eu não indicaria essa solução para os meus clientes, assim. Não é uma solução oficial e é um risco muito alto do número ser banido. Aí o cara falou, não, mas aí tem gente que usa. Aí eu disse, então, mas é um risco. É um risco que a empresa assume. E aí ele falou, não, mas eu trabalho com seguradoras, com bancos e tal. Eu disse, então, você está arriscando o banco e a seguradora ter um número banido. Se aquele número for a central de atendimento dele, cara, acabou. Já era, morreu. Tipo, aquela marca nunca mais vai poder utilizar aquele número. Não, fiquei embaçado. Nunca mais vai poder usar aquele número. Até hoje tem, assim. E aí é mais a questão de inocência, assim, em relação à plataforma, como utilizar. Claro, sempre vai ter gente que vai bolar as regras, mas nesse mercado, cara, quanto você, pelo menos no WhatsApp, né? Se você puder fazer a coisa certa, do jeito certo, por aí vai, certo. No meu caso, em minha defesa, não fiz nada errado. Foi só a ideia da marca, que a marca é muito grande e ela pegou a referência. E é isso. Realmente essa eu não esperava. Eu tô impactado. Eu esperava qualquer coisa. Mas é irado porque, assim, a gente faz isso, né? É aquele negócio do teste em produção, que a gente não faz, né? Ou faz muito. Mas, Caio, vou me revelar aqui. Caio, de verdade, muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo, pelo papo aqui, pelos casos, pela aula até, em vários temas. Obrigado mesmo. Assim, desculpa, eu vou ter que terminar com essa. Você sacou, eu vou ter que. Você levantou, eu tenho que sacar. Então, assim, para alguém que se diz calado, assim, a gente conseguiu ter um ótimo papo aqui, né? Então, assim, desculpa, mas realmente, obrigado por toda a experiência que compartilhou. Fica aí, eu acho que, assim, de fato, você... Eu estava até falando isso no backstage, né? Você passa essa mensagem de realmente querer passar conteúdo, sabe? A tua vontade, o teu desejo é isso. Eu acho que, assim, por isso até que é tão famoso aí, seja pelo Bot Brasil, mas seja por você, pelo trabalho que você faz. O seu Medium, você publica particular no LinkedIn, você gera conteúdo e dá esse retorno para a comunidade. E se eu pudesse falar, você já fez esse retorno e continua fazendo. Então, assim, se você estava aquele cara que estava preocupado com isso, com toda certeza, hoje você já é referência, eu acho que até melhor, né? Já que a gente está brincando sobre cupom, né? Você hoje está escalando a quantidade de pessoas que querem ser novos Caios, né? Porque eu acho que viu você em algum evento em relação a isso. Então, assim, uma última mensagem para quem está ouvindo a gente, Caio. O que você acha? Eu acho que a mensagem que eu daria era, se você for criar conteúdo, crie para você, crie como um projeto seu, algo para você se divertir, algo que esteja lhe agregando. Não vá muito na ideia de engajamento, de crescimento, vá mais na ideia como hobby, assim. Eu diria que esse foi um outro erro que eu tive no início do Bots Brasil, como eu falei, eu me deixei um pouco levar, assim, pela empolgação, que as coisas estavam crescendo, assim, e era bem massa. Mas hoje, eu começo a ver que eu tô mais afim de criar as coisas para mim, ou no meu ritmo, ou algo que faça sentido, me agregue, não de forma, sou influencer, sou protagonista, mas me agregue como pessoa. Eu acho que a ideia do projeto de vocês é essa, de se conectar com as pessoas. E é isso.
Então, para quem está criando projeto aí, vá na ideia de criar conteúdo para você, um conteúdo que você se divirta fazendo. Não se preocupe muito com a ideia de engajamento ou likes. Se o conteúdo for bom, isso vai vir. Mas, mesmo se não vier, uma pessoa que você já impactou já tá valendo, assim. E é muito doido, assim, quando você, do nada, aparece uma pessoa e fala, nossa, eu vi um conteúdo seu e tal, que legal. E é isso, eu acho que hoje, os projetos que eu tento participar, eu boto muito isso na balança, né? Tipo, esse projeto tá sendo para quem? É para mim? Claro que, eu tô fazendo para compartilhar para a comunidade e tal, não sei o quê. Mas, gente, se você não estiver feliz, o projeto não vai para frente, sabe? E demorei muito para aprender isso. Eu vou, inclusive, dizer quando eu aprendi isso. Eu aprendi isso em novembro de 2019, numa apresentação da Microsoft. O nome do cara foi Scott Hanselman. Não sei se vocês já viram alguma coisa sobre ele, mas ele fez... Isso tem até público. Vocês podem ver. Ele tem uma apresentação que se chama Becoming a Social Developer. Se tornando uma pessoa desenvolvedora social. E ele fala muito sobre essa perspectiva nele, né? Vocês acham que eu crio conteúdo para vocês? Não, crio para mim. Quero me conectar com as pessoas, quero aprender, quero ouvir histórias. E aí eu demorei muito tempo, assim, para aprender isso. Então hoje eu tô nessa vibe, assim, de produzir muito no meu tempo, participar das coisas no meu tempo. Não tô falando tanto quanto eu falava antigamente. Tô aquele meme, sobrevivi mais um dia na internet sem compartilhar um comentário. Mas às vezes eu comento. E é isso, gente. Obrigado pelo espaço. Quando a gente publicar aqui o nosso vídeo, por favor, vai lá e comente, compartilha tudo, para assim dar uma força. Eu vou compartilhar. Mas assim, cara, de verdade, eu acho assim. Legal, mas acho que a liderança e a eminência técnica é isso mesmo. Você é meio que na espontaneidade, né? Não, é mais uma coisa que você sente do que uma coisa que você realmente quer fabricar, né? Então, acho que é bem essa pegada mesmo. Acho que. Até se a gente for pensar, né, mensagem boa. Com certeza, o maior ganho daqui, quando a gente pensou em relação ao currículo, era aprender e conversar com outras pessoas, sabe? Eu acho que assim, óbvio que a gente quer levar conteúdo bom para quem tá ouvindo, porque se realmente a gente conseguir impactar alguém, já tô feliz, sabe? Se alguém, igual você falou, se alguém ouviu aqui e quer seguir a Bot Brasil, se alguém quer ser um novo Caio, sabe? Eu acho que já vai ser, pra gente, o suficiente. Porque eu acho que a gente ganha tanto, né? Mas aqui, esse retorno é legal. Talvez a dica que eu daria é não se torne o Caio, se torne a melhor versão de você. Claro. Perfeito. Cara, assim que você é a pessoa. Eu não sei se eu sou um bom exemplo. Mas assim, eu acho que cada pessoa pode ser a pessoa que quer ser, né? Acho que a gente tem que valorizar isso. A dica que eu daria é essa, não se torne o Caio, se torne você. E é isso aí. Gostei. Então, com essa, cara, de verdade, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Boa sorte nos projetos, mas assim, eu vou te falar, hoje, realmente, você já é uma referência. Por mais que você seja muito humilde, mas assim, você é uma referência e eu acho que é muito válido ter você aqui. Então, muito obrigado, de verdade, pelo seu tempo. E nos vemos em próximo, porque realmente, assim, eu só tive que parar um pouco, porque eu falei assim, caramba, já passou aqui uma hora e meia de episódio. Mais longo que a gente já gravou, Caio. E eu nem sentia. Então, de verdade. Então, assim, muito obrigado. Tinha um monte de coisa aqui pra gente falar. O roteiro já tinha botado. PDC aí da vida e gravam ao vivo. Quem sabe, esses barra aí, né? Com certeza. Então, Caio, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau.